Gravado nos infantis estúdios da Unigran, de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que parece que, enfim, inaugurou a ponte. Esse é seu podcast Direito do Mato. E esse que vos fala é Fabrício Brown. E do mesmos criadores que fui mostrar o defeito e o troço funcionou que é uma beleza, vem aí, sarei no dia da consulta. E aqui é o professor Vinícius de Almeida. Dia 31 de outubro será Halloween. Dá um sustinho na sua mãe, dá um netinho pra ela. Nossa. Um tema adequado pro... Tá tudo casado. Estamos com o assessor da Infância e Juventude aqui, um tema bem adequado. Eu sou o professor Fernando Machado. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. De certa forma, a gente tá... estamos alinhados aí. Bom, eu sou o professor Robson Moraes dos Santos, né? Feliz de estar aqui, e a minha mensagem inicial decorre do saudoso Salomão, quando ele, em suas reflexões sobre o fim da vida, diz que tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, ciência, indústria e sabedoria alguma. Eu fiquei um pouco reflexivo agora. Achei agora um colega do Fernando. Até achei que a gente tinha organizado melhor aqui o roteiro depois dessa... Vamos mudar um pouco o tema. Começou do nascimento, né? Falando foi pra morte. Irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação. E esse é o momento de agradecimento, aqui o podcast da gratidão, né? Então agradecemos... Gratiluz. Agradecemos aqui ao Paulo, que nos auxilia com todo o aparato técnico, coordenando essa equipe que está aqui. Cumprimento aqui também toda a nossa equipe, cumprimento aqui a todos que estão aqui nos acompanhando. Agradecimento à Unigran, que completou agora seus 46 anos, né, de história aqui, contribuindo, fortalecendo o ensino superior no estado do Mato Grosso do Sul, né, uma universidade aí com um impacto social gigantesco há mais de 4 décadas. Agradecemos ao nosso convidado, o professor Robson, que está aqui, e já vou apresentá-lo devidamente. E agradecemos a você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos ouve, que comenta, que está sempre conosco, caminhando lado a lado por essa estrada que nós estamos percorrendo já há bastante tempo. Ainda de bicicleta, mas estamos ainda percorrendo. Você tá de bicicleta, nós dois aqui estamos a pé. Seja bem-vindo, professor Robson. Estamos hoje aqui com o professor Robson Moraes, ele que é graduado em Direito pela Unigran, professor da Unigran aqui já há mais de 18 anos. Há mais de 18 anos. Ele que também é especialista em Direito Civil, Direito das Obrigações, e que tem uma larga experiência na assessoria jurídica do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, sobretudo aí boa parte dela contribuindo na vara da infância e da juventude, né, que será inclusive o assunto hoje da nossa pauta do Direito do Mato. Seja muito bem-vindo, professor Robson. Obrigado. E não deixe de acompanhar o projeto do Direito do Mato nas redes sociais, confere o nosso perfil no Instagram, também o nosso perfil lá no Facebook. Também confere os nossos episódios passados em todas as redes de streaming. A gente está no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Google Podcast, no Rumble. É só dar uma conferida lá. E se estiver assistindo esse vídeo no nosso canal do YouTube, já deixa um like aí, deixa uma curtida, um comentário, ativa o sininho para receber novas notificações. E aí você pode contribuir com essa maravilhosa obra do Senhor adquirindo uma de nossas canecas. Todas elas disponíveis no nosso site. Entra lá, direitodomato.com.uk. Nós temos agora um domínio próprio. Então, se você encontrar, você será iluminado e terá direito a 50% de desconto. Só digitar a hashtag Caneca Direito do Mato, 50% de desconto em húngaro. E aí você vai receber. Aproveita que já é quase Natal, então o amigo secreto está chegando e seja bem discreto e secreto e dê uma caneca para ele. O professor Robson falou que é professor há 18 anos, mas ele foi meu monitor numa DP que eu peguei em Direito Civil. Agora estou revelando que eu peguei DP na faculdade. Como se fosse um segredo, um mistério. Então isso já faz bem mais do que 18 anos. Hoje é quase que a sua vingança, professor Fabrício, porque normalmente alguém fala assim, foi meu professor, né? Hoje você está devolvendo.
Já tem poucos professores meus aqui ainda, né? Aí você lembra disso, Robson? Lembro, Viu só? recordo. Sábado à tarde, eis que uma figura surgia na sala de aula, né? O grande Fabrício. Na época Lembra, não tinha barba ainda. Eu acho que foi, inclusive, no ano de 2001. Não, foi antes. Foi antes, Foi então? 2000 ou 99. É, por aí. Não tínhamos nem o Código Civil ainda. Não, é Código Civil de 16. 16. Era em papiro ainda. E lá o está o código. professor Fabrício entalhando na pedra a sua prova da DP, né? É, isso aí. A gente... Na verdade era papiro, era caneta tinteiro, tudo, borrava a mão. Era complicado aqueles tempos. Ah, por isso que era de tarde, porque usava luz natural. Cheio de ir lá para almoçar, jantar já, né? 5 horas. Né? É, desse jeito. Vamos lá então, gente. Vamos dar início ao nosso episódio de hoje com uma notícia bastante interessante. Supremo Tribunal de Justiça permite que mãe biológica faça a segunda adoção de filha maior. Como que é? Supremo Tribunal de Justiça? É um novo órgão? Essa decisão é... Supremo! Rapaz, essa decisão Isso é final de semestre, gente. Só meus alunos estão me influenciando já aqui. Superior Tribunal de Justiça permite... Eu fui, em vez de ler só a sigla, estava certo no começo. O Superior Tribunal de Justiça, então. A quarta turma do STJ permitiu que uma mãe adote sua filha biológica maior de idade. O colegiado observou que houve concordância do casal que adotou, a adotanda e da adotante. Além disso, ressaltou não tratar de revogação, mas de segunda adoção com superação da primeira. A mulher ajuizou a ação de adoção de sua filha biológica, maior de idade, a qual foi adotada na infância, aos 2 anos, por um casal que manifestou concordância com o pedido da mãe biológica. O juiz de primeiro grau julgou o pedido improcedente por entender que contraria a lei, já que perde todo o vínculo com seus genitores e parentescos consanguíneos. O TJ da Bahia negou o provimento à apelação ao considerar que não poderia se cogitar uma segunda adoção, pois os pais adotivos estão vivos e nada existe que os desabone, devendo ser respeitado o vínculo, não apenas legal, mas afetivo, que os une à filha, sob pena de comprometimento da segurança jurídica que deve nortear as relações parentais. O MP da Bahia acionou o STJ, alegando que o acórdão contrariou o procedimento legalmente previsto para a adoção de pessoa maior e capaz. Ao analisar o caso, o relator ressaltou que, tratando de adoção de pessoas maiores de 18 anos, o procedimento deve considerar a capacidade civil dos requerentes e a livre manifestação de vontade das partes, pois a adoção depende do consentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se pretende adotar e da concordância destes. O ministro ressaltou que a lei não traz expressamente a impossibilidade de se adotar a pessoa anteriormente adotada. Entre aspas, basta, portanto, consentimento das partes envolvidas, ou seja, os pais ou representantes legais, e da concordância do adotando, destacou. Para o ministro, aplicando-se a espécie o regramento do Código Civil, por se tratar de adoção de pessoa maior e capaz, tem-se que todos os requisitos legais foram preenchidos. O MP constatou o efetivo benefício para a adotanda e postulou o deferimento do pedido. Assim, conheceu do recurso especial e deu provimento para julgar procedente o pedido de adoção. A decisão foi unânime. Mas que juizada teimosa, hein? Vamos organizar aqui a nossa notícia para que o nosso irmão ou irmã que está acompanhando possa compreender exatamente o que houve. E para o nosso convidado também entender o que a gente faz aqui. Exato. Então nós tínhamos aqui uma pessoa, como diria o pessoal do direito penal, já de maior, né? Já uma pessoa maior e capaz, que ela foi adotada na infância. Posteriormente, ela conheceu aqui os seus pais biológicos e veio então a requerer a adoção pela a sua mãe biológica, né? E veio requerer a adoção pela sua mãe biológica. Então ela era filha da mulher, depois ela foi adotada por outra, agora ela quer ser adotada pela mulher do qual ela é filha biológica. Você está simplificando, é isso? Eu estou tentando simplificar, né? Imagina, estou tentando... Tá parecendo... Na aula que você tem que desenhar os bonequinhos. Não, eu me lembrei do Chaves, né? Quem que é filho do seu pai, da sua mãe, mas que não é seu irmão, né? Mais ou menos nesse sentido. E o judiciário, então, o primeira instância, TJ Bahia, foram contrários, alegando que não poderia haver uma segunda adoção. O STJ, então, deferiu a medida, colocando que, no caso da adoção do maior, não há esse impedimento, então somente que haja o consentimento das partes.
Estou correto, professor Robson? É isso mesmo? É isso mesmo, tratando-se de uma pessoa maior de idade, né? Já tive a oportunidade de acompanhar um processo, né, na assessoria da Vara da Infância e Adolescência, em que, desde a medida de proteção que levou ao acolhimento, né, da pretensa adotanda, a entrega ao casal que se encontrava habilitado, a adoção e posterior instauração de nova medida de proteção em razão dos pais por adoção terem violado os direitos da filha adotada. E o que ensejou durante todo esse tempo, né, a oportunidade da mãe biológica se restaurar como pessoa, né, e buscar, com o acolhimento da filha, o reinício dos vínculos de afinidade e afetividade. Posteriormente, a mãe biológica, em razão da destituição do poder familiar dos pais por adoção, adotou a filha. Isso dentro da questão da infância, né? Nesse caso específico, até causa estranheza, né? O juízo de primeiro grau e até o tribunal não terem acolhido, já que se tratava de uma pessoa maior de idade. Não, e o estranho é a fundamentação, porque o juiz de primeiro grau fundamentou o seguinte: rompeu todos os laços com seus genitores e parentes consanguíneos. Sim, a adoção rompeu, mas não significa que você não pode adotar de novo. Então o fundamento foi bastante estranho, né? Sim. O primeiro ponto que a gente considera é que não existe um cancelamento, uma revogação, uma anulação da adoção. Então não teria como você anular uma adoção para que automaticamente voltasse a existir seria o poder familiar com a... Retorno ao status quo. Retornar. Então você não teria como revogar uma... Eu acho até que a anulação é possível. A anulação, sim, é possível. A vício, revogação, não. vício, Sim, a anulação é possível. A revogação, não. A revogação é que você, puxa, não era essa criança. Né? Me arrependi. Quem nunca pensou nisso? Não, por que eu fiz isso? Por isso que a lei fala que ela é excepcional e irrevogável. Você já tentou revogar, mas era tua filha mesmo, não tinha como. Não tem como devolver, né? Aí você vai lá e faz mais uma filha, né? Então não tem como. Robson, sobre a adoção nesse caso aqui, a gente tem a mãe biológica dando um Uno reverso, né? Vou pegar a... Nossa, piadinha bosta. É que eu não entendi, então tá complicado. Uno Tá, reverso. Uno. E mostrou que você foi uma criança bastante solitária também, né? Não tem que jogar. Jogava Uno com o espelho. Fazer reverso no espelho. Aqui o ministro ele destacou essa expressão que acho que define o caso, é a ideia do consentimento, né? Sim. Principalmente que eram partes todos os maiores capazes. Mas e quando é criança e adolescente, o consentimento ele é expressivo, é significativo no procedimento de adoção? Sim. A lei estabelece que o adolescente, né, a partir dos 12 anos, adolescente, ele tem que ser obrigatoriamente ouvido em juízo, né, sobre a adoção. Então leva-se sim em conta a vontade dele. Dependendo do caso, né, alguns magistrados, tratando de crianças de 6, 7, 8 anos e verificado pelo estudo psicológico que ela já consegue compreender a situação, né, numa eventual adoção tardia de crianças já um pouquinho grandes, os magistrados acabam ouvindo também, né? Então tem todo um cenário adequado, né? Para não causar uma preparação. Olha a consequência do que você vai responder aqui. Sim, é uma audiência, né, que a equipe técnica assiste o pretenso adotando, adotanda, né, a responder as indagações, né, do advogado, do Ministério Público e do próprio magistrado. Então, assim, é bem interessante. E dentro dessa minha trajetória, os momentos assim mais significativos mesmo, né, era da entrega de crianças, né, desde bebê até crianças maiores aos pais. Era um momento assim, porque no meu caso me trazia assim muita alegria, porque eu conhecia os pais por adoção na preparação jurídica à adoção, porque eles têm que se habilitar. Então eles têm que receber uma capacitação, né, jurídica, psicológica e social. E para que eles possam se habilitar e aí entrar junto, né, hoje ao Banco de Dados CNJ, né, e aguardar o filho, que vai ter o perfil que eles lançaram e que
que possa integrar a família deles. Então era muito legal porque eu conheci esses pais lá atrás, né? Naquele anseio, porque na adoção eles querem o filho para ontem. E é um negócio muito interessante, né? Muitos, eu me recordo, eu já fiz o quarto, mas a gestação jurídica, cara, pode chegar a 4 anos, né? 5 anos. Mas essa é a sabedoria da lei. Né? Assim como um casal que quer ter filhos de forma natural fica tentando e de repente consegue, o processo de adoção também pode levar um tempo, né? Então, hoje se busca, né, minorar esse tempo todo, né? Por isso falam que o processo é um parto, né? Viu isso, literalmente. Mas era muito bacana, cara. Posso contar um caos aqui? Ou deve. Esse foi impactante porque todos que estavam na sala não contiveram emoção, né? A criança, ela foi disponibilizada, a equipe técnica avisou, a mãe por adoção estava internada, o pai por adoção estava viajando, né? E aí o magistrado marcou a data, olha, vou entregar no dia tal, né? Então o pai por adoção veio e a mãe obteve a alta hospitalar. E a hora que eu cruzei o hall do andar lá da vara da infância, ela me olhou e falou assim, oi doutor, tudo bem? Lembra de mim? Eu falei, lembro, né? Você veio para receber a sua filha. Eu falei, você quer ver uma foto dela? Ela falou assim, não quero. Eu quero vê-la no momento que o doutor entregar para mim, que era o juiz, né? E aquilo eu falei, puxa vida, né? Eu tava com a foto dela no celular da criança, né? Que a equipe técnica tinha disponibilizado. E aí o juiz, a promotora presente e tal, e o juiz passa o bebê conforto para ela, né, para a mãe. Aí essa mãe pega a criança, coloca assim numa cadeira, olha para o marido, fala, marido, ajoelha. O filho biológico ajoelha. E ela ajoelha também, e ela faz uma oração, cara, já lançando o nome da filha. E a oração, cara, de bem-aventuranças mesmo, sabe? De bênção. Cara, foi um negócio tão impactante porque nunca havia acontecido algo que ela falou assim. Aí ela explicou por que ela queria ter visto a filha dela naquele momento, né? Então, hoje essa menina deve estar muito bem nessa família, uma família, né, bem preparada, que esperou a gestação jurídica, foram alguns anos na fila da adoção, né? E aquilo foi muito significativo. Né? Infelizmente, às vezes, como acontece, né, nas judicializações, as coisas não dão certo, né? Então, mas muita história bacana. É porque por mais que haja todo um controle, avaliação psicológica, tudo e tal, o ser humano às vezes deixa passar alguma coisa e acontece que nem na primeira situação que você contou, né? O casal que adotou veio a perder o poder familiar. Sim. Né? Então, nada é perfeito, né? Isso pode surgir falhas daí. E aí o sistema mesmo, a maneira de fazer, tem que buscar corrigir tudo isso. É mais traumático para a criança que foi adotada, né? Perde o poder familiar, volta às vezes para uma família social. Né? E só mais uma outra situação, que essa tá até... acho que... Pode fazer aqui os sites? Dourados News, Dourados Agora, publicaram. Eles são nossos anunciantes. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eles publicaram, né, uma matéria de uma mãe que cuidou da filha. Ela tinha anencefalia, ela toda prejudicada neurologicamente, né? E ela recebeu como recém-nascida aqui na Vara da Infância. Foi um dos primeiros casos que, na época, eu assessorando o Dr. Zaluar, né? Que ele fez a entrega. E aí, quando adveio o laudo de que a menina tinha comprometimentos, né, sérios de cognição e tal, o juiz perguntou, olha, tá no estágio de convivência, você ainda pode desistir, porque depois advém a sentença, né, o processo próprio, porque ele estabelece uma convivência para ver se vai criar os vínculos de afinidade e efetividade. Cara, e essa mãe falou assim, não, porque se fosse minha filha biológica, eu devolveria? Não devolveria. Ela é a minha filha. E foi uma situação tão linda, da mãe e filha, porque o pai, o marido, não aguentou essa pressão, ele se separou, né? Ele deixou a família. E ela criou essa filha, né, por mais de 10 anos, depois a menina veio a óbito,
né? Mas é uma história, assim, muito significativa, sabe? Que nos faz, como operadores do direito, né? Buscar aplicar mais, né? Essa justiça. E ela teve a família dela, né? O que é mais importante. Então, esse é um caso também de um amor verdadeiro, né? Não sei se existe amor falso, mas o amor verdadeiro, cara. De você amar alguém que não veio de você, mas que veio para você, né? É um negócio diferente. Aqui, em relação à nossa notícia, então nós tivemos uma adoção e depois uma nova adoção. Essa nova adoção, então, ela mais uma vez ela vai romper todos os laços com a família anterior. Ela rompe. Porque nós teríamos uma possibilidade que hoje acaba sendo bastante comum, que é a inclusão de mais pessoas como pais, mas aqui não foi o pedido. Não aqui foi o que pedido aconteceu. era a nova adoção. Casos da paternidade afetiva ou socioafetiva, né? Que você inclui mais um pai, mais uma mãe, né? E ela mantém a questão da hereditariedade, né? Ou os direitos sucessórios ali. Então, nesse caso aqui, como outrora, no passado, houve o rompimento do poder familiar e o desligamento, né? Da família biológica, da questão da consanguinidade, agora retorna através da adoção, né? Então, por isso que não se trata da revogação, não se revogou nada, né? Simplesmente adveio uma nova adoção. Mas aqui teoricamente seria possível o reconhecimento, talvez de uma maternidade, Multiparentalidade. afetiva, multiparentalidade. Tem que comprovar os vínculos, né? Que ocorreu uma reaproximação posterior, que ela foi significativa, muitos anos de convivência, para que então fosse incluída, né? Daí permite a multiparentalidade. Verdade. Que é interessante. É interessante. É preencher o cadastro das Casas Bahia. Filiação. Como é que fica na Receita Federal daí? Né? Nome da mãe. São situações que, por exemplo, da multiparentalidade, já tivemos algumas discussões aqui, que ainda tem reflexos jurídicos que não estão muito bem delimitados. Por exemplo, questões sucessórias, questões de benefícios previdenciários, ainda daqui a pouco eu começo a colocar 2, 3, 4... Daqui a pouco Sim, duas pensões. Daqui a pouco o CNJ vem e autoriza pelo cartório a inclusão de pais socioafetivos, afetivos, e aí você vai começar a ter essas ocorrências, né? Então, se eu tenho ali 2 pais e 2 mães, eu poderia acumular, então, mais benefícios previdenciários, teria que aplicar regras que já tem, por exemplo, hoje de escolher o benefício de maior valor. Então, são todas situações bastante interessantes do ponto de vista dos desdobramentos, né? Porque quando se pensa, evidentemente, quando não é obrigação do direito civil, que o direito de família, que normalmente é um direito que está um pouco mais à frente, ele não vai pensar em alguns reflexos que depois vão ficar para que outras áreas venham para se discutir. Ele deveria pensar, né? Que se você também começa a restringir uma evolução jurídico-social por questões legais, aí você vai acabar freando esse tipo de... Então, assim, de certa forma, não teria como se pensar em questões... não vamos autorizar a multiparentalidade porque não tem como fazer com a pensão. Então, você tem que fazer... Se vai ter um avanço nessa área, teria que o legislador já revisar, então, a legislação em áreas conexas, né? Esse que seria o trabalho. Mas, evidentemente, que não seria esperar demais do nosso legislador, né? O legislador nem pensou na multiparentalidade ainda. Ele nem pensou, nem foi o legislador. Exato, né? Ele não Então, pensou nem nisso, imagina no reflexo. Então, o legislador tá lá, fazendo o que ele faz. Nada. Mas dá uma boa dissertação, né? São questões, assim, que ainda não há uma certa... Você não tem uma, de certa forma, você não tem nem segurança jurídica. Por quê? Porque estamos vendo aqui o judiciário em conflito aqui. Em algo simples. Em algo que, em tese, não era para trazer Não era para chegar no STJ nunca, isso. É algo bastante simples. Só que era para ser resolvido num procedimento de jurisdição voluntária ali. Já era para ter sido resolvido, homologado e encerrado a discussão, Sim, né? E eu quero acreditar que surgiu lá essa situação, porque se ela é maior, adotada ou adotanda, né, ela é maior de idade, leva-se em conta a vontade dela. Então, assim, ao que tudo indica,
tá? É que houve consenso dela postular isso. Sim, Uhum. e a informação é de que os pais, né, que são os pais adotivos, inclusive concordaram, manifestaram Sim, concordando. Todo mundo concordou. Agora vamos lá, você que também é do Código Civil de 16, se eu não me engano, no Código Civil de 16 e antes do ECA, tudo, era possível a adoção do maior por escritura pública, não era? Não precisava de um procedimento, o maior de idade podia ser adotado por escritura pública. E aconteceu muito isso, né? O pessoal que foi pro Japão, salvo Sim. engano. Era tudo por escritura pública. Hoje não mais, né? Tudo o ECA, né? E tem a lei de 2010 que suprimiu do Código Civil e deixou tudo no Estatuto da Criança e do Adolescente, todo o procedimento, né, da adoção. Eu lembro Agora disso que porque rege teve um cara que me procurou fazer uma consulta, tudo que ele queria revogar a adoção porque ele queria voltar para os pais biológicos. Que ele foi adotado para ir para o Japão, né? Ele foi para o Japão, ficou 3, 4 anos, voltou, e aí agora queria revogar a adoção, tal, tudo. Falei, a adoção você não revoga, cara, você é filho. Não tem que você fazer, a não ser ser adotado de novo. E tal. Aí ele ficou bravo comigo, não resolvi o problema dele. Até porque se você levasse isso, por exemplo, ao judiciário, você estaria mostrando uma espécie de simulação, né? E foi simulado, porque o cara foi lá, como era por escritura pública, era muito fácil. Você ia num cartório fazer escritura pública de adoção. E pegou e foi adotado lá, Aí você para não tira tudo, no pé, né? mudou o registro de nascimento e foi. Aí fica um fugiram na Kombi lá que não tinha nada de japonês. Mas teve bastante gente que fez isso. Ou casava para ir pro Japão, né? Década de 90. Casar é né? mais Até fácil, hoje, né? Casar é mais fácil, né? Não sei em que não sentido deu- é mais fácil, Fernando. É mais fácil desfazer, né? Eu falo o cara que não é casado. Eu hein? acho que ele quer tá só casar, no test viu? drive. Eu acho que ele tá querendo. Nesse sentido, ele já tem dado dicas que ele quer casar tem um tempo aqui no podcast. Estava em lua de mel, não estava? Recentemente. Estava. Voltou até bronzeado. Lua de mel de um casamento culposo, né? Quando não há intenção de casar, né? Esse... Mas aí, professor Robson, na sua vivência lá dentro da infância e juventude, ao longo desses, sei lá, quase 2 décadas na infância e juventude, tem alguma situação que você poderia, pitoresca e tal, interessante, né, passar pra gente e pros nossos ouvintes? Olha, teve uma situação que, quando eu ouvi, eu duvidei. Né? É uma questão que envolve ato infracional. Né? Porque, assim, é um tema que assustou a pessoa que contou. Né? Não, até assim, explica primeiro o que faz a infância e adolescência, a vara da infância, vara. qual que é a competência dela, com tudo que ela lida, para o pessoal poder entender. Tá. Então, a vara da infância e adolescência cuida de todos os procedimentos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre os quais, né, questões que envolvem a guarda, tutela, adoção de crianças e adolescentes, as medidas de proteção que visam assegurar que os direitos humanos fundamentais de crianças e adolescentes que são sujeitos de direito têm, né, e também no âmbito criminal, né? Então lá tem um procedimento de apuração de ato infracional, porque todos sabem, né, a criança ou adolescente pode cometer um crime, né, ou uma contravenção penal, mas é levado a surgir o processo aos adolescentes que cometem crime ou contravenção penal, que seria o ato infracional. Então, se uma criança cometer um crime, né, ou contravenção penal tido como ato infracional, vai receber uma medida de proteção. Os adolescentes, medidas socioeducativas. Então, lá, nas medidas socioeducativas, tem das brandas a restrição da liberdade. Então, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e a internação, né? Que é o adolescente ficar internado numa unidade educacional, né? Para ser ressocializado. Então, lá ele tem que estudar, ele tem que fazer cursos técnicos, né? Para prepará-lo a ser reintegrado na sociedade ou na família, né? Então hoje a gente tem até uma lei, né, uma lei federal que traz a questão do SINASE, né, o Sistema Socioeducativo, e
a vara da infância, então, tem o seu lado civil e o seu lado criminal, vamos dizer assim, né? É que, em vez de tratar como crime, trata como ato infracional. Ato infracional, isso. É a mesma conduta, só que tem um tratamento diferente. Diferente e não se fala que ele vai ficar em reclusão ou detenção, ele vai ficar em internação, né? Que isso, no final vai ser a mesma coisa, porque ele vai ficar privado da liberdade, né? E nesse caso específico era de um adolescente, né, que respondia já havia se respondido um ato infracional por homicídio tentado, né? Ele atentou contra um rival e foi internado. Teve o processo, ele foi condenado, recebeu lá a medida socioeducativa da internação, então ela não tem um prazo certo, né? Você não entra na questão de dosimetria da pena, como acontece para um jovem adulto, né? Uma pessoa adulta, e ele pode ficar, né, até 3 anos internado. E conta que no alojamento que ele estava, um dos infratores, dos socioeducantes que estavam lá, uma entidade tomou posse dele, né? E ele começou a apontar para os componentes daquele alojamento, dizia: você fez isso, 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 você é meu. Você cometeu isso, 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 você é meu. E aí foi. Quando chegou nesse menino, ele falou assim: você, né? Ele falou assim: você eu não posso te tocar, porque você é filho de joelho de ovelha. Falou desse jeito. E o menino, né, ficou assustado. E aí, quem contou isso no gabinete foi o diretor da unidade. O diretor foi chamado no alojamento, porque os guris começaram a gritar, porque um deles estava, né, em possessão lá. E aí ele tirou, né? Esse menino, ele falou assim: eu preciso falar com a minha mãe. O senhor, por favor, me autorize eu falar com a minha mãe. E parece que no dia seguinte ia ser dia de visita e a mãe foi visitá-lo. E aí foi o momento que esse diretor da época conta que houve a reaproximação do filho com a mãe, porque a mãe nunca desistiu dele. E a mãe falou assim: olha, meu filho, o que eu posso te fazer é orar por você, é interceder para que você mude a sua vida, porque depende de você, né? E mãe, dentro das unidades de internação, tem um significado muito grande. Você não mente jurando pela sua mãe, porque você não pode jogar sua mãe fora. Se você joga sua mãe fora, o código de conduta deles é que você é um 0, você não presta, porque você não honrou sua mãe. Alguns adolescentes até tinham, né, tatuado no corpo, assim, amor só de mãe. Então, nesse caso específico, foi bonita. Era uma senhora evangélica, né, que ela intercedia pelo filho. E foi bacana que esse filho, tipo assim, depois a gente foi ver, ele foi colocado no meio aberto, ficou um tempo, não cometeu mais atos infracionais, mas aquele ato de atentar contra um rival levou à morte dele. Ele foi abatido depois, em razão dessas brigas de gangue. Mas essa situação foi, assim, diferente, né? De um adolescente, em tese, possuído, sei lá, apontar e falar: eu não posso te tocar, porque você é filho de joelho de ovelha. Então, a mãe sempre estava de joelhos, intercedendo pela vida do filho. Então, é uma história, assim, que muitos podem não acreditar, mas o diretor falou: Dr. Robson, é verdade, eu vi lá ele apontando para todo mundo, né? Então, isso foi interessante à época. Confesso que eu fiquei um pouco com medo agora da história que o professor Robson contou. Imaginando o Fernando na alojamento. Já ia estar de joelho em casa. Agora, com esse clima aqui, um pouco de receio de alguma entidade se apossar de algum de nós aqui neste podcast, acho que podemos caminhar para o final do nosso podcast. Eu sei que o assunto ainda poderia render um pouco mais, mas aí já podemos deixar o convite para que o nosso convidado volte aqui para mais um programa. Então fica aqui o nosso agradecimento, professor Robson. Nossa, muito obrigado por aceitar gentilmente o convite para estar aqui. Preparamos mais assunto aqui, mas a conversa acabou se estendendo e já ficamos aqui, já passamos um pouco
normalmente do tempo em que nós gravamos. Então já fica o convite para que retorne, para que a gente possa dar continuidade tratando desses assuntos ou de alguns outros assuntos correlatos. Fica aqui então o nosso muito obrigado pela presença no podcast Direito do Mato. Olha, eu agradeço, eu confesso que eu estava curioso e ansioso, né, de estar presencialmente, né, eu já tinha visto vocês ali na sala dos professores e tal, falando, e de convidados que estiveram aqui, então eu estou muito feliz, agradeço de coração mesmo essa oportunidade de bater um papo e conhecer esse projeto que é bacana demais. Obrigado, professor. Sempre bem-vindo ao Projeto Direito do Mato. E também fica aquele convite, reforçando aquele convite para você que está acompanhando a gente, de continuar acompanhando esse episódio e os anteriores nas nossas redes de streaming. Confere lá no YouTube, Spotify, Google Podcast e assim sucessivamente. Também dá uma olhada lá no nosso perfil do Instagram e também do Facebook. Segue a gente lá no Rumble, nós somos os pioneiros no direito lá e ainda somos os únicos, segundo a última consulta do IPEC, tá? Professor Robson, muito obrigado pela sua presença, né? Essa caneca é um presente nosso para você, tá? Você teve a sorte de participar aqui e ainda ganha de brinde uma caneca, né? Há uma grande lista de espera de convidados que se inscrevem para participar. Essa caneca aí que é ungida em nome de Jesus, e ela protege de qualquer entidade que possa... Ela é de joelho de ovelha. A gente assim espera que ela proteja. Tá certo? Ajoelhados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.